A voz da palavra apresenta a unção de Deus. Isaías 61, 1-3. Unção significa consagração. No Antigo Testamento, pessoas e objetos eram ungidos com óleo para serem dedicados a um trabalho ao Senhor. Jesus é ungido de Deus, consagrado para Deus, escolhido para nos salvar, libertar dos pecados. Messias vem do hebraico, e Cristo do grego, que significa ungido. Nos dias de hoje muitos são ungidos para servir a Deus. Ao ser ungidos somos dedicados a Deus, pelo poder do Espírito Santo, pertencendo a Deus, cumprindo o chamado para fazer a sua vontade. Deus protege e cuida de seus ungidos, pois sabemos que santo significa separado. Sim, separado para a obra de Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado. Isaías 61, 1-3. A quem Deus unge com óleo, é confirmado direto no coração. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu, é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. 2 Coríntios 1, 21-22. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. 1 João 2, 20. Como exemplo para o mundo, o ungido do Senhor, Jesus Cristo, nos mostra como cumprir a sua unção dentro dos objetivos de Deus. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, 16-19. O Senhor é a força do seu povo, também a força salvadora do seu ungido. Salmos 28, 8. Mas um ungido de Deus testifica, sobre as investidas dos inimigos de seu ungido, a proteção de Deus. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os gentios, e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para suas ameaças, e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. Atos dos Apóstolos 4, 25-30. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua mão direita. Salmos 20, 6.
No versículo a seguir, o apóstolo João nos ensina que a unção verdadeira não é mentirosa, traz o discernimento para a nossa vida. Porém, se estivermos ligados inteiramente em Jesus, que só assim, quando Ele vier nos buscar, consigamos ter a certeza que verdadeiramente é o Filho de Deus. E a unção que vós recebestes dele, fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. 1 João 2, 27 a 29. Deus realmente protege os seus ungidos e os profetas, pois é povo santo, geração que foi eleita pelo próprio Deus. Não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. 1 Crônicas 16, 22. Deus escolhe e separa tudo o que é seu, junto com os seus ungidos. E para que essa separação seja selada, Deus manda que tudo que lhe pertence seja ungido com óleo santo. Então tomarás o azeite de unção, e ungirás o tabernáculo, e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus pertences, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto, e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será santíssimo. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. E vestirás Arão as vestes santas, e o ungirás, e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar a seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E Moisés fez conforme a tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Êxodo 40, 9 a 16. Então Moisés tomou o azeite de unção, e ungiu o tabernáculo, e tudo o que havia nele, e o santificou, e dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a pia e a sua base, para santificá-las. Depois derramou do azeite de unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu para santificá-lo. Levíticos 8, 10 a 12. Uma outra unção muito conhecida é a do pequenino Davi, o pastor de ovelhas, na qual depois da unção, Deus o transformou em um grande homem, o rei Davi. Tudo aconteceu assim. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. 1 Samuel 16, 1. O profeta Samuel, com receio de ser morto a mando de Saul, Deus sempre cria uma estratégia para que sua vontade prevaleça. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. 1 Samuel 16, 3. E quando o profeta Samuel falou das ordens de Deus para ser cumprida, então Jessé reuniu seus filhos, que considerava merecedores da unção de Deus. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços.
E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te, e ungiu, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite, e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou, e voltou a Ramá. 1 Samuel 16, 10-13. Ao fim deste estudo, com tudo que aprendemos sobre ser um separado por Deus, ouviremos através do salmista a santidade e poder de Deus, diante de sua unção. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, o cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Salmos 45, 6 e 7. Deus seja louvado. Realização, divulgação, vídeo, imagem.